são 8h32 e hoje, dentro do Conversa Aberta, nós vamos bater um papo com o professor Roberto Sachs, que é mestre em conflito de gerações e fundador da startup Rock Ensina. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é essa startup Rock Ensina, por que Rock Ensina? Rock Ensina é uma startup focada em preparar pessoas para a nova era do trabalho. Ela é focada em RH, treinamentos e gestão de carreira. O rock ele vem tanto da referência ao rock musical, ou seja, a música rock e sua atitude, mas ela tem um fundamento na palavra rocha também, ou seja, se você tiver mais conhecimento nessa jornada de um mundo tão disruptivo, você fica mais forte para enfrentar os desafios. A diferença, talvez, com o ensino tradicional em relação à nossa metodologia é que a gente vai envolver a cultura pop como um pano de fundo para ensinar também. Então, é possível, além do livro, você também aprender com outras culturas, como música, o videogame, os quadrinhos, as séries, o cinema. Quer dizer, a gente coloca um repertório cultural para ensinar, o que hoje é chamado de educação com entretenimento. Então, a Rock Ensina junta tudo isso aí e usando tecnologia junto. Quais são as principais causas de conflitos de gerações no ambiente corporativo e também como elas variam entre diferentes setores ou culturas organizacionais, professor? Olha, hoje a principal razão do conflito geracional ela se dá principalmente pela deficiência na qualidade da comunicação. Nós sempre nos comunicamos muito mal, principalmente no ambiente corporativo, né? Então, se a gente pegar a estrutura de uma empresa, como ela foi configurada, e aí a gente já pode falar um pouco de geração, ela foi modulada numa era de uma geração chamada Baby Boomer, que ainda está no mercado de trabalho, que são aqueles que hoje têm entre 60 e 80 anos de idade, continuam nativa, trabalhando, mas formaram uma empresa que tinha uma hierarquia tradicional, uma pirâmide. Quem estava em cima mandava, quem estava embaixo obedecia e a regra era verticalizada. Com a chegada das novas gerações, toda essa nova cultura de estabilidade foi mudando, porque começaram, primeiro, a ter mais gente no mercado de trabalho, você começou a ter uma economia cada vez mais instável, a competição aumentou muito, e as novas gerações já foram educadas num modelo diferente das mais antigas. Enquanto as mais antigas colocavam um lema que era eu vou viver para o trabalho ou viver para trabalhar, as novas gerações começaram a falar assim, quer saber? Eu vou trabalhar para viver também. Então, eu vou querer que outros aspectos além do trabalho façam parte da minha vida. E nessa transição de modelo, como o modelo ainda tradicional está ainda, né, ocupando boa parte do mercado de trabalho, começaram os problemas de comunicação. Os mais velhos, que sempre foram mais leais ao trabalho, não compreendiam esse jovem que não tinha o trabalho como razão de vida. E nessa relação de comunicação começaram os conflitos. Então, a gente pode dizer que a base do conflito ela se dá por uma má qualidade de entendimento das partes, o que gera conflitos de comunicação. E hoje, só para trazer um dado estatístico, porque eu sou mestre nessa área, hoje 10% em média de um faturamento empresarial ele é perdido por causa do conflito de gerações. Então, no final, a gente chama isso de um custo invisível. A empresa não consegue mensurar muitas vezes, mas isso rouba faturamento da empresa. Professor, eu vou entrar num outro ponto, baseado em algumas conversas com alguns empresários que têm muita rotatividade no seu mercado de trabalho. E muitos desses relatos que eu ouvi de empresários é que hoje você perde muito tempo treinando uma pessoa, às vezes 3 meses de investimento, você compra roupa para a pessoa, todo investimento, o curso, a pessoa vai lá, trabalha 1, 2 meses e sai fora. Isso tem acontecido por essa questão que o senhor citou, aí, desse conflito, dessa questão de comunicação no mercado de trabalho, ou os jovens de hoje em dia talvez não encaram o mercado como aquele profissional que já é mais raiz, vou usar esse termo, acha que aquele jovem deveria encarar? É uma ótima colocação. Nós podemos colocar, primeiro, sobre a questão da importância do treinamento, né? Ou seja, você colocou uma frase importante, eu treino e invisto no profissional e ele muitas vezes não fica. Um dado que é alarmante e preocupante, que a gente deve considerar, que a geração Z, saiu uma pesquisa agora, desse ano, que aponta que acho que 70% dos Zs têm a expectativa de ficar até 3 anos no emprego que está. E tem um outro livro que chama A Vida de 100 Anos, que diz que hoje um profissional, como ele vai viver mais e a qualidade de vida permite, a medicina, que você tenha uma vida de 100 anos, você vai ter que produzir mais. E a ideia desse novo profissional é que ele tramite entre outras áreas que não só a área que ele se formou, que ele começou a atuar. Então, há uma expectativa que um profissional hoje percorra 7 carreiras diferentes
na sua jornada de vida. Então, esse é um ponto. A gente já tem uma geração menos leal ao trabalho e com outros ativos ou outros agentes que têm a mesma importância que o trabalho. Aí nós vamos chegar nessa questão do empresário raiz. O empresário raiz pegou uma era, de fato, onde a lealdade ao trabalho, né, a vocação para o trabalho mais workaholic, ou seja, a doação muito visceral ao trabalho em cargas horárias maiores, era muito comum. Hoje ele vai encontrar essa nova geração que não vai vibrar nessa mesma toada dele. O que seria uma solução, talvez, para esse embate ou trazer uma resolução positiva? O que a gente tem visto que tem sido um agente que tem conseguido fazer com que a geração Z fique mais tempo no ambiente de trabalho, tem sido uma rotina maior de dar feedback. Só o treinamento tradicional, que antes você fazia ali no primeiro semana de trabalho e soltava o profissional, numa era onde ele tem tantos outros agentes para percorrer e prestar atenção, onde ele já tem déficit de atenção, ele não é suficiente mais para sustentar os 3 meses de integração do profissional. Então, o que a gente diria numa narrativa de educação, treinamento e ensino, é que é preciso fazer feedbacks semanais com esse profissional. Esses profissionais eles precisam ter uma reciclagem, um tempo de atenção a desenvolvimento maior do que outras gerações. Talvez até a recomendação que seja semanal. Por que eu falo isso? Empresas que fazem treinamentos semanais contínuos ou feedbacks semanais têm um nível de 60% mais comprometimento do que quem não faz. Então, você já percebe que existe um novo agente de comunicação para reter esse novo profissional. E aí surgem os dilemas, né? Porque no modelo antigo, basicamente, bastava você dar os recursos essenciais e soltar, e basicamente a força do trabalho e o trabalho ser a razão da vida fazer aquele profissional perdurar mais. Até porque ele só tem uma perspectiva mais estável, eu devo ficar nisso por muito tempo. Hoje não, ele já vê a possibilidade de a cada 3 anos trocar de emprego, se ele não vê um sentido maior nessa jornada onde ele está. Eu já dei esse exemplo aqui em outras entrevistas, mas talvez agora falando de conflito de gerações, agora que eu começo a me atentar para isso. Aproximadamente uns 20 anos, né, meados de 2004, 2003, eu conversava com um amigo no trabalho, né, e a gente tinha percebido que muitas empresas estavam contratando caldeireiros experientes. Muito. Hoje eu vejo assim, na época eu não via, já era uma mudança de gerações naquele momento. Só que na época eu não enxergava assim. E eu lembro que eu perguntei para o meu pai, que era caldeireiro, eu falei, pai, o que está acontecendo? Porque iam buscar caldeireiros experientes, acabava valorizando o trabalho deles merecidamente. Eu falei, mas o que está acontecendo? Estão buscando um monte de caldeireiro experiente. Meu pai me respondeu da seguinte forma, você acha que essa molecada de hoje em dia está afim de entrar numa empresa e ficar lixando peça? Ele respondeu desse jeito para mim. O tempo passou e hoje eu vejo muitos, né, empresários do setor industrial ainda em busca desses profissionais experientes, dando muitas oportunidades de trabalho, precisando de soldadores, etc. Né? Aí acho que a gente já começava essa questão dos conflitos, né, de gerações, né, professor? Já começávamos nesse tempo e só agora que a gente começa a falar mais dessa questão de conflito de gerações, né? Esse acho que é o gargalo do momento, você tem toda a razão. Hoje você buscar profissionais de geração Z nessas funções de base, operação, que sustentam, né, muitas vezes a economia. Então, você pegar chão de fábrica, se você pegar mesmo na indústria automobilística, quem trabalha com concessionários, buscar mão de obra para ajudar ali no trabalho, né, mais operacional, de toda a manutenção de um carro, tudo, você vê hoje a escassez de encontrar profissionais jovens para essas funções. Uma outra característica é essa recusa dos Zs, muitas vezes, em assumir grandes responsabilidades. Boa parte diz que se forem oferecidos cargos de liderança ou gestão, eles não têm interesse, porque a estabilidade que eles estão vivendo com baixos recursos, usando uma vida mais simplificada em despesas, faz com que eles possam renunciar ou até não dar a mesma qualidade ao trabalho que outras gerações. Então, esse é um indicador preocupante. Porém, aí vai entrar um lado que hoje as empresas têm pouco se atentado, acho que aí a nossa startup e outros profissionais têm se atentado com qualidade, outras empresas até já estão operando nisso com mais investimento e qualidade, que é a questão de como recursos humanos, não só o departamento, o conceito de você desenvolver a parte humana, passou a ser talvez o agente diferencial que pode virar essa chave. O que eu quero dizer? Dos Zs hoje, tem um estudo que diz que 70% da geração Z, ou seja, aqueles que hoje estão entre 14 e 28 anos, uma parte deles está no mercado de trabalho, 70% se sente incompreendido no ambiente de trabalho. Então, o que acontece? Ele é muito informal no digital
mas ele é pouco comunicativo no presencial. Então, ou seja, ele guarda muitas dores. Até ontem saiu, Oxford soltou, não estou fazendo, né, uma generalização de que a geração Z é isso, mas ontem Oxford, né, na Inglaterra, o dicionário famoso, colocou como palavra do ano a palavra cérebro podre, né, brain rot, que seria um significado para essa era do excesso de comunicação superficial. Eles têm consumido muita coisa que não traz profundidade alguma e muitas vezes mexe com toda a parte cognitiva do cérebro. Você perde atenção, você perde qualidade, você perde perenidade. Então, 70% já sofre desse mal. Guarda e não externa. E a maior parte hoje busca empatia. A maior parte hoje fala o seguinte: eu preciso de um lugar que me dê apoio psicológico. Porque a minha jornada até aqui, com pandemia e tudo mais, com meus pais muito ocupados e com o mundo tão instável, eu não consegui ter apoio, conforto e direção. Então, eu preciso que alguém na empresa me dê isso. Então, a empresa é o último agente de desenvolvimento social desse jovem. E se você não tem um olhar humano para isso e começa a compreender quem é ele, como você pode ajudá-lo a fortalecer a parte psicológica, ele acaba perdendo na parte técnica, porque cognitivamente, até do ponto de vista de competição, ele não tem aqueles agentes de fortaleza que outras gerações tiveram. Tem um outro lado bom, só para fechar essa conclusão. Ontem, o vestibular da Unicamp mostrou que nos últimos 15 anos foi o menor índice de abstenção. E esse dado é interessante, você começa a perceber que a turma está voltando a perceber que estudar, fortalecer conhecimento, entender que na fase jovem você tem que mais entregar do que receber, só se constrói uma carreira quando você faz muito ainda jovem, para depois você colher frutos. Isso parece, de certa forma, estar voltando, ou por força do mercado, porque a competição aumentou e a crise econômica mundial afeta cada vez mais a competição, menos pessoas, ou já é uma virada de chave que pode apontar um acompanhamento de falar: eu preciso fortalecer essa rocha, né? Eu preciso ter mais conhecimento, mas também quero um pouco de apoio psicológico, se vocês puderem me oferecer. Então, o RH, os recursos humanos, eu acho que é a bola da vez em termos de mudança do conflito geracional. Professor, baseado nessa sua última resposta, como que o senhor enxerga o mercado de trabalho daqui a 40 anos? Essa geração veio para ficar, teremos outras gerações. Como que o senhor enxerga o futuro do mercado de trabalho daqui a 40 anos? Primeiro, a chegada da inteligência artificial, ela é extremamente impactante e revolucionária, né? A gente já sabe que até 2030, 2028, boa parte das decisões das organizações já vão ser subsidiadas por meio de uma inteligência artificial. Ou seja, a máquina já vai fazer análise e já vai te entregar informações para tomar decisão sem precisar de tantos agentes. Então, você vai ter uma otimização do tempo de análise de dados, te entregando como humano para você tomar decisão. Então, eu vou interromper o senhor. A resposta anterior, a gente já vê um pouquinho do cérebro preguiçoso. Você imagina com a inteligência artificial, ele vai ficar mais preguiçoso ainda. É um caminho que já está apontando, né, professor? Exatamente. Na Z, uma das características da Z, geração Z, é a praticidade. É achar atalhos para eu gastar menos energia. Talvez até muitos acusam, né, a geração C de ser menos servil do que outras gerações. Eles se voltam mais para benefícios próprios, agilizar o seu próprio horizonte de uma forma prática e perdem essa capacidade de ser servil. A inteligência artificial cai como uma luva, de fato, porque ela entrega, eu tenho menos tempo de análise e vou ser um agente ali, interlocutor dela. Então, de fato, eu acho que as máquinas, né, o learning machine, a inteligência artificial, ela vai entrar na composição do ambiente de trabalho com muito mais força, ocupando locais que hoje são feitos por resolução humana. Porque uma das competências que hoje mantém um ser humano em destaque no ambiente de trabalho, tem lá as características do profissional global, uma delas é resolver problemas complexos. Então, veja, para você resolver problemas complexos, você tem que ter um repertório de conhecimento, vivência, diversidade cultural que te torne acima da média. Então, vai ficar, de fato, nas posições ali empresariais aqueles que tiverem um repertório de competências maior. E o restante deve ser otimizado cada vez mais pela inteligência artificial. Então, a gente deve ter cada vez mais um universo de trabalho que vai equilibrar o humano com inteligência artificial. Por outro lado, existem apontamentos que dizem que voltar às raízes da educação tradicional tem sido um caminho para o desenvolvimento dessa parte cognitiva que se perdeu. Então, a gente pode assim, acho que isso já é uma evidência até do ponto de vista governamental. Tem um livro no ano, que é o best-seller desse ano, que chama A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que fala exatamente do caos que a tecnologia em excesso, sem regras de uso,
defasou muito a parte cognitiva das gerações Z e Y, é a gente ter uma redução do uso de telas em alguns ambientes de desenvolvimento. Por exemplo, escolas, já está sendo cada vez mais testado a proibição do uso do celular no momento que você está em narrativa de aprendizado e socialização. Então, eu acho que nós talvez comecemos um movimento parecido com o que aconteceu com o cigarro na virada dos anos 80 e 90. Quem está vendo a série do Senna agora, né, e vê a McLaren lá com as grifes de cigarro estampando carros. Falta um episódio para mim, estava terminando ontem, comentei até com o Bruno aqui. Quem tiver oportunidade, assista. Assista. Ali é uma boa representação dos valores de uma geração X Sim. e Boomer, né, retratadas. E é interessante isso, porque ela, de fato, é uma série que conversou com todos os públicos. Todo mundo está interessado em falar dela. Mas se você olhar a indústria da tecnologia do celular, ela está vivendo ou vai viver a mesma era do que aconteceu com o cigarro, porque é o novo vício do momento. Então, talvez nós tenhamos um movimento que comece a trazer de volta, isso que até a startup, né, no meu caso, que é a educação humana, eu procuro fazer, que você tenha momentos nesse mundo digital onde você seja mais analógico, que você volte às raízes de estudar e ter as coisas num senso de construção com início, meio e fim, mas a médio e longo prazo. Professor, qual que é o papel da liderança na mediação de conflitos geracionais e quais as habilidades são essenciais para que líderes desempenhem essa função com eficácia? Ótimo. Liderança é, na verdade, o estudo 2024 com os RHs colocou como prioridade de empresas hoje desenvolver líderes. Aí você pegou um ponto nerval, porque o que forma a cultura de uma empresa, ou seja, todo mundo fala em cultura, hoje a cultura organizacional. Na verdade, a cultura é uma norma, é uma junção de comportamentos que formam o ambiente. E sabe quem representa hoje 80% da cultura de uma empresa? Quem é que representa o valor de uma empresa na prática? Suas lideranças e o seu RH. Então, o líder, ele de fato é o agente central dessa transformação. Se eu falasse em habilidades mais importantes, eu diria que ele teria que ter capacidade de comunicação. Ele urgentemente precisa ressignificar a sua comunicação para conversar com as novas lideranças, com as novas gerações. Se você é um líder aí X, Y, né, ou principalmente um líder baby boomer, urgentemente você precisa compreender mais sobre as novas gerações para revisitar uma nova linguagem de comunicação e ascensão. E a segunda, eu já comentei anteriormente, é ter uma capacidade de treinar, dar feedback e trabalhar a parte de apoio psicológico. Vamos dizer que a liderança pós-pandemia, que foi a última grande crise que impactou muitas gerações mais novas, ela ressignificou o líder, porque o líder baby boomer e X, ele era muito voltado ao trabalho árduo e leal, ele era muito workaholic. Então, era fazer, fazer e fazer. O novo líder hoje, ele seria uma liderança mais benigna, mais vulnerável, mais humana e talvez, vou usar uma palavra aí, talvez mais paternal. Ele vai ter que ter um entendimento de acolher psicologicamente, de dar apoio, de elogiar numa medida que precisa também corrigir, mas tem um equilíbrio entre as coisas, né? Reconhecer e dar correção. O famoso morde e assopra, né? Que um bom pai sabe fazer bem, uma boa mãe sabe fazer na educação, né? Tem momentos mais firmes, tem momentos de acolher e dar colo e abraço. Então, essa liderança que foi ressignificada não aconteceu no ambiente empresarial, como também não tem acontecido em outras esferas, na própria educação. Você vê que os professores ainda não ressignificaram até a sua linguagem ou forma de entender esse novo mundo. Então, a comunicação e a ressignificação dela, como falar com essas novas gerações, é essencial e a liderança ainda está no modelo raiz, ela está no modelo mais antigo. Eu vou tocar num outro ponto, só para a gente polemizar, tá, professor? Essa nova geração, ela está preparada para ser repreendida? Uma geração que só está acostumada a ouvir sim, não está acostumada a ouvir não. Ela está preparada para ser repreendida? Precisa, é claro, como o senhor falou, um líder que saiba a questão do morde e assopra. Mas a hora que morde, ela está preparada, professor, essa nova geração? Se a mordida for técnica, vamos colocar assim, tá? Ou se ela for contextualizada dentro de um aspecto que tem ali uma racionalidade, uma explicação, ela pode ter mais eficiência. No nosso caso, o que a gente faz é primeiro fazer análise de perfil. Então, eu gosto muito das teorias fundamentadas na psicologia que ajudam você a identificar o perfil de cada profissional. No caso da Rock Ensino, a gente divide em cores, tá? É uma forma mais fácil até de você classificar. Se você identificar o perfil desse profissional e olhar o que ele tem de habilidades, né, vamos dizer, a serem desenvolvidos, o que ele tem de fragilidades,
e você começar evidenciando que existem potencialidades, mas você precisa corrigir essas fragilidades para melhorar o que se é bom, porque senão você não vai se sustentar, porque senão você não vai sobreviver, porque senão o capitalismo, que cada vez mais aumenta a competição, vão ter outros profissionais melhores, talvez você consiga trazer esse senso de uma comunicação mais assertiva. Sabe aquela coisa meio papo reto, né? Eu tô trazendo questões técnicas, mas eu estou mantendo o respeito e a educação. De novo, nós vamos entrar num agente humano aí. A linguagem, a forma como você faz isso, ela vai ser muito determinante para o sucesso da liderança. Por exemplo, na psicologia sabe-se que se você, a cada crítica que você fizer um contrabalanço de elogio junto, ou seja, você começar contando alguns pontos positivos que você viu na trajetória daquele profissional, para depois você fazer as correções, você tem mais chance de trazê-lo para perto, né? Então, de novo, vai envolver essa questão de análise de perfil, entendimento do comportamento humano e uma comunicação que tenha um embasamento técnico, até porque eles dão muito valor a fatos e dados hoje em dia. Eles querem ver para crer. Então, se você usar essa informação a seu favor, trazendo os aspectos técnicos, você pode fortalecer a comunicação. Mas confesso que esse é um aspecto que vai exigir da liderança um preparo muito grande, porque, como você disse, é uma geração que já da escola, já de casa, ela não veio muitas vezes preparada para esse momento. E a empresa passa a ser o último estágio de aprendizado humano dela, na sociedade. Porque muitas vezes a escola e a família não fez esse papel. E aí o trabalho do empresário é mais árduo. Ou contratar pessoas que têm um perfil parecido com o perfil que a empresa valoriza. Isso também eu evidencio bastante. Descobre as cores da empresa e contrata pela cor que a empresa tem. Professor, quais são os maiores mal-entendidos ou preconceitos que as diferentes gerações têm umas com as outras e como que a comunicação pode ajudar a desconstruir? Vamos lá, os preconceitos. Os estereótipos são, né? O boomer, que é o baby boomer, é tido já como o tiozão ultrapassado. Então, muitas das gerações mais novas falam ok, boomer, né? Quando ela fala ok, boomer, tá bom, tiozão, você está falando aí, mas seu tempo passou. Então, o boomer ele é retratado como algo obsoleto. O que é injusto, né? Porque a geração baby boomer, que de fato ela construiu muitos alicerces conservadores que atrapalham às vezes o ambiente de trabalho, mas ela foi uma geração muito idealista. Foi ela que começou a revolução que hoje nós acompanhamos. Foi nos baby boomers que começou a corrida espacial, a busca por novas ciências e tecnologias, a revolução dos direitos civis, está tudo lá nos boomers, os grandes idealistas. O rock, o hip, né? A revolução da cultural surge ali nos boomers. Então, boomers ultrapassados. Os X, que é a minha geração, ela também já está muito colada no boomer e ela é tida como uma geração que só tem um aspecto focado em sucesso profissional. O X é a partir dos quantos anos? O X seria hoje 45 a 60 anos de idade. Eu estou nessa daí, então. É a geração sanduíche, eu também estou nessa. É a geração sanduíche hoje, porque ela acaba hoje tendo essa relação de educador dos filhos, mas ela também tem que ter um olhar hoje pelos seus pais para cuidar. E nas empresas ela compõe 25% da força de trabalho e muitos estão em cargo de liderança. Ela tem essa pecha de ser uma geração que se preocupa muito com o sucesso, com a realização material, e também são workaholics. Então, também já ficou muito taxada junto com os boomers essa geração que já está um pouco mais datada e muito focada no resultado a qualquer custo. Tá? Então, ela perdeu um pouco força nesse sentido. Apesar de que a X, hoje nos estudos nos Estados Unidos, tem sido taxada de revolução prateada. Porque quem está liderando startup de sucesso lá hoje é da geração X. Os Y é a geração azarada. Sabe aquele ó céus, ó vida? Vamos pegar uma analogia, né? É o hard, né? É o hard, exatamente. O hard da Hanna-Barbera, já estamos falando um papo aqui, geração X, né? Nós temos a idade próxima, a gente já sabe do que a gente está falando, né, professor? Já sabemos. Mas busca aí o hard, isso é muito interessante. A Y foi a geração que, de fato, ela pegou as maiores crises mundiais quando estava chegando ao ambiente de trabalho. Então, ela pegou uma ressaca de economia muito grande quando ela estava chegando ao mercado e ela copiou a fórmula Boomer, falando, eu vou estudar, vou fazer inglês, vou fazer pós, vou chegar no ambiente de trabalho e vou ter função para o resto da vida, como os pais educaram eles. A hora que chegou, você tinha muita gente competindo, o diploma superior já não valia mais como razão de conseguir empregabilidade, e muitos hoje têm que fazer mais 2, 3 empregos, muitos têm pós-graduação e precisam fazer o Uber para complementar a renda, porque não encontraram e ficaram deslocados. Para você ter uma ideia, tem um dado que diz que os Y, 50% dos Y hoje, estão esgotados no ambiente de trabalho. É a geração do burnout. E os Zs a gente vai colocar como geração da ansiedade. De fato, é a geração que espera uma praticidade das coisas e uma resposta muito rápida.
mas tem tido um comportamento quando lida com pressão ou situações que exigem deles uma maturidade mais madura, adulta, uma capacidade de não conseguir lidar com a pressão, tendo déficit de atenção e um nível de ansiedade muito acelerado, não na passada do que é o mercado e da construção de carreira, que é a médio e longo prazo. Só para a gente exemplificar, eu sei que muita gente que está nos ouvindo e não acompanha essa questão das gerações, como a gente falou bastante de geração Z aqui, geração Z é de quantos a quantos anos? Geração Z de 14 a 28 anos. 14 a 28 anos, certo? Até para que quem não está tão acostumado, né, a ouvir sobre esses conflitos de gerações, entenda um pouquinho aqui do que a gente está falando. Professor, quais estratégias ou práticas específicas podem ser implementadas para a gente, então, reduzir esses conflitos geracionais no dia a dia corporativo? Eu vou, então, colocar talvez 5 prioridades que nós trabalhamos no dia a dia das empresas hoje, tá? Para realmente reduzir o conflito e aumentar a produtividade. A primeira começa desenvolvendo seus líderes. Desenvolvimento de lideranças é o aspecto primordial dessa nova era. Só nesse papo aqui a gente já viu quanta coisa ressignificou. E o líder, vamos lembrar que muitas vezes ele é chefe, às vezes não é líder, porque ele está tão ocupado para resolver problemas ligados a números, lucros e resultados, que ele acaba não tendo tempo de estudar a questão do comportamento humano, psicologia, filosofia. Ele precisa de alguém que ajude ele a alinhar essa nova linguagem. Então, desenvolver lideranças é o ponto número 1. O segundo já entra no aspecto ligado ao que eu falei de RH, né? Recursos humanos. O segundo é você desenvolver uma cultura organizacional preparada para abarcar e reter esses talentos. Então, você vai ter que remapear a sua empresa, você vai ter que ressignificar. Talvez você vai ter que ter um setor de saúde mental, você vai ter que ter um setor de treinamento contínuo, você vai ter que ter um setor de desenvolvimento de liderança, você vai ter que ter mais tecnologia presente para otimizar resultados, ter mais tempo com pessoas. Então, segundo, cultura organizacional. O terceiro, eu iria para a tecnologia mesmo, tecnologia de gestão de pessoas. Eu comentei aqui que hoje, na startup, a gente usa muito teste de autoconhecimento e teste analítico técnico. Então, dou muita matriz tecnológica para compreender como gerir essas pessoas. Então, a gente faz por departamento. Então, eu descubro como que é o marketing da empresa, com tecnologia. Eu vou lá e descubro como que é o TI da empresa, como que é o chão de fábrica. Então, com tecnologia de gestão de pessoas, inclusive com inteligência artificial, que a gente já está usando, você consegue mapear o componente humano e ter dados para te ajudar na gestão. Colocaria o terceiro aspecto, tecnologia. O quarto, eu diria que é outra questão ligada à empresa, é gestão da mudança organizacional. É preciso você começar a pensar em formas de mudar seus processos, começar uma mobilização de mudança. Na administração, a gente chama isso de gestão da mudança. E o quinto item, aí vem a carreira de 100 anos. Lembra que eu falei que o jovem de hoje, geração Y e Z, deve viver 100 anos. Vivendo 100 anos, precisa produzir mais. Então, numa carreira de vida longa, ele vai ter o quê? 7 trilhas de carreira. Então, é você se atentar à gestão de carreira. Então, hoje a gente faz muito trabalho de gerenciar carreiras, identificar talentos dentro das empresas e dar a eles chances de mobilidade interna, que é um crescimento horizontal. O cara está se destacando lá no financeiro e ele tem habilidades comunicativas. Pô, será que ele não está meio entediado? Está se percebendo que ele perdeu produtividade? E se a gente jogar ele no comercial? Vamos testar ele num ambiente diferente, onde ele vai ressignificar, vai viajar mais, vai sair para campo, de repente ele se encontra. Então, hoje o que se espera é que também a empresa dê um apoio na área de ajudar eles na gestão de carreira, porque eles estão muito ansiosos, às vezes não conseguem se compreender, e ajudá-los a ver oportunidades de mobilidade, dar chance deles crescerem para o lado na empresa. Rotacionar, a gente chama de job rotation. Com isso, essas gerações Y e Z gostam muito de estar em movimento. Se estiver em movimento, há pertencimento, eu me sinto mais participante. Eu quero participar. Se me der chance, eu vou estar mais engajado. Então, o quinto item seria carreira e mobilidade interna. Eu vou, só para a gente fechar essa conversa, professor, o senhor deu um exemplo aí e já veio na minha cabeça. Falei, para uma grande empresa seguir esses exemplos é muito mais fácil, tem muito mais estrutura, muito mais dinheiro. Como que as pequenas empresas, uma empresa que tem aí até 10 funcionários, vai conseguir se adaptar a esse modelo? Qual que é a fórmula para uma pequena empresa conseguir, né, essa questão aí de ter um profissional para cuidar de uma coisa, outro de outra coisa? Como eles se adaptam a esse modelo, professor? Olha, eu tenho lugar de fala. 80% do faturamento da Rock Ensina, minha startup, vem das pequenas e médias. Então, eu já fiz um trabalho pensando exatamente em quem fomenta o PIB brasileiro. Ou seja, a economia menor, as pequenas e médias, responde a 80% do PIB.
Eu acho que hoje não há mais barreiras para você conseguir aplicar modelos de treinamento. Com a tecnologia, por exemplo, a gente consegue hoje fazer treinamentos para empresas, reunindo lá corpo de funcionários de 5 a 20 pessoas, trabalhando com tecnologia, agentes modernos, em estruturas, muitas vezes tímidas, mas que já tem uma cultura de ressignificação. Acho que até a agilidade do pequeno e médio empresário hoje, ele tem dado mais atenção, talvez até esse ponto, do que as grandes, que têm mais recursos e tradição. A grande, normalmente, talvez ela busque as fórmulas muito prontas, aquelas fórmulas mais grandiosas. E os pequenos e médios têm a vantagem de fazer isso numa praticidade muito mais simples, sem burocracia. A facilidade do pequeno é que você pode, de repente, estar treinando um potencial vendedor que você já identifica características de gestor e já coloca ele numa trilha de liderança junto. Então, acho que hoje, com a tecnologia e com a questão de você fazer metodologias mais práticas, no nosso caso, nenhum módulo digital passa de 3 minutos de duração, cada pílula de cor, e nenhum módulo presencial passa de 2 horas, é você saber usar o agente tempo, e nesse pouco tempo que você tiver, você fazer com qualidade. Mas hoje você aplicar metodologias de treinamento em ambientes profissionais, com acesso a tecnologias, computadores e celular, ficou muito mais fácil do que na era que você dependia de ter um projetor, uma sala, etc. Hoje você pode fazer isso em ambientes mais informais e enxutos. Então, o acesso, eu acho que está muito ligado às inovações. Muito obrigado pela participação com a gente. Ficou algo mais que gostaria de acrescentar, professor? Não, foi excelente. Acho que aí está a riqueza do nosso conteúdo. E se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, investigar um pouco mais, é só nos seguir lá no @RockEnsina, que nós promovemos sempre o conteúdo ligado a conflito de gerações, liderança e os temas hoje que pegam os RHs das empresas. Olha, dentro do Conversa Aberta de hoje, nós batemos um papo com o professor Roberto Sachs, que é mestre em conflito de gerações e fundador da startup Rock Ensina. Lembrando que essa meia hora foi um oferecimento da Unimed Piracicaba. Agora são 9h03. Você ouviu Conversa Aberta, aqui na